Bom, gente, vamos para mais um vídeo. Hoje vamos fazer apenas uma questão. Essa questão é relacionada à Guerra Civil dos Estados Unidos e, sobretudo, à ação do ex-presidente Abraham Lincoln durante a condução daquele que foi o maior confronto da história do continente americano. Pois bem, depois disso, também falarei algumas coisas que podem ser importantes para as provas de vocês. Gente, vamos para o compartilhamento de tela. Então a questão aqui é a seguinte: antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln opunha-se à escravidão, mas desaprovava o direito a voto para o negro e os casamentos birraciais. Em 1861, ele assumiu a presidência. Vários estados escravistas do Sul deixaram a União e formaram a sua Confederação Independente. Nos anos 1861 e 1865, teve lugar uma guerra civil entre a União e a Confederação. Em 1863, por decreto e emenda constitucional, Lincoln aboliu a escravidão. Cerca de 200 mil soldados negros lutaram ao lado da União e tornaram-se eleitores. Lincoln planejava assegurar escolaridade aos ex-escravizados e também alguns direitos civis, mas foi assassinado por um racista na Sexta-feira Santa de 1865. Ele se tornou uma figura controversa. Para alguns, foi um mártir sacrificado pela sua causa. Para outros, um racista que aboliu a escravidão apenas para ganhar soldados. Então vamos ver o que pede aqui na questão. Segundo o texto, Lincoln tinha a intenção de apresentar uma proposta para o problema do relacionamento de ex-escravos com o resto da sociedade. Caso essa proposta tivesse entrado em vigor, sua implantação teria sido útil a outras sociedades, pois, letra A, neutralizaria quem fosse racista e os condenados por crimes raciais seriam deportados. B, incentivaria casamentos birraciais, o que transformaria os Estados Unidos na primeira grande nação mestiça. C, garantiria os direitos civis aos ex-escravos, o que serviria de exemplo de aliança política a ser copiado por nações escravistas. Letra D, permitiria que os escravos pudessem votar, o que tornaria viável, naquele contexto, a eleição de um presidente negro. Letra E, garantiria aos soldados negros acesso à educação e, assim, modernizaria o Exército Norte. Então, nesse caso, o que se pede aqui, né? Segundo o texto, Lincoln tinha a intenção de apresentar uma proposta para o problema do relacionamento de ex-escravos com o resto da sociedade. Caso essa proposta tivesse entrado em vigor, então, assim, essa proposta de garantia de cidadania para os negros, né, ela teria sido útil a outras sociedades, pois, então, letra C, garantiria os direitos civis aos ex-escravizados, o que serviria de exemplo de aliança política a ser copiado por nações escravistas. Então, o pessoal, lembrando, Lincoln foi assassinado. Posteriormente vieram as leis de Jim Crow, que foi um conjunto de leis racistas que separaram os negros dos brancos e inferiorizaram os negros em determinadas regiões sulistas, sobretudo, no pós-escravidão, tendo as lutas de Martin Luther King, Malcolm X, entre outros, algo a ser destaque para a garantia desses direitos civis que haviam sido ali conquistados durante o fim da escravidão, mas não foram efetivados. Em outro campo, é importante da gente saber também, sobretudo para a prova de vocês, pessoal, questões relacionadas ao período joanino, período no qual Dom João esteve no Brasil. E uma coisa extremamente importante de se saber o que Dom João fez no campo externo durante a sua permanência no Brasil. Então, quais foram as ações de Dom João VI no campo externo? Ora, vamos a algumas delas, né? Guerra Cisplatina, anexação de Montevidéu. Dom João então toma o atual Uruguai como território da colônia portuguesa por aqui. Ele também
invade a Guiana Francesa e a toma como território, até também como uma retaliação a Napoleão, que havia invadido Portugal e feito a família real fugir para o Brasil. E talvez a mais importante é a transformação do Brasil em Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Porque naquele momento, com essa transformação, Brasil e Portugal estavam no mesmo pé de igualdade de direitos. Então essas são algumas das medidas tomadas por Dom João, aqui no caso, no Brasil. Outra coisa, gente, são as diferenças entre conjuração mineira e conjuração baiana. A conjuração mineira foi elitista. O que é algo elitista? Do grupo mais rico, dos grupos mais poderosos naquele tempo da população mineira. Outra característica da conjuração mineira: o fato de desejar apenas a independência de Minas e do Rio de Janeiro. Ela não se importava com o resto do Brasil, não desejava a separação de todo o país, mas apenas dessas duas regiões. Outra questão relacionada à conjuração mineira é também a quantidade de mortos punidos por ela, por essa conspiração. O governo de Portugal, no caso a Dona Maria I, só mandou a forca o Tiradentes. Os outros todos ou tomaram alguns anos de prisão ou posteriormente foram até perdoados. E aí é interessante nós observarmos para as diferenças com a conjuração baiana. A conjuração baiana foi popular, ou seja, quem participava da conjuração baiana? Comerciantes, alfaiates, que eram pessoas que arrumavam roupas, sapateiros, escravos, ex-escravos. Então era um movimento mais popular, era um movimento do povão. Outro ponto é que a conjuração a baiana chegou a ser efetivada. Ou seja, não ficou só no plano, eles colocaram alguns dos seus planos em prática, só que foram massacrados posteriormente. Outra diferença foi a quantidade de penalizados. Se na Conjuração Mineira tivemos morto apenas o Tiradentes, na Conjuração Baiana várias pessoas foram mortas. Luiz Dantas, Manuel das Virgens, Luiz Gonzaga, entre outros. Então, foram aqui um exemplo de como a conjuração baiana foi mais agressiva, ou a punição à conjuração baiana foi mais agressiva do que a mineira. E para a gente terminar esse vídeo, a gente tem a conjuração, a questão do socialismo utópico e do socialismo científico. O socialismo utópico não propunha o fim do capitalismo, mas propunha uma melhora nas relações entre patrão e empregado. O socialismo científico era aquele feito com base em estudos, e sobretudo de Karl Marx e Friedrich Engels, e que propunha a ultrapassagem, o fim do sistema capitalista e a sua substituição pelo sistema comunista. É isso aí, pessoal. Valeu, deixa o like e vamos lá.